Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Chapinhos Ecléticos. Nós vamos dividir este episódio em duas partes e basicamente vamos estar agora na primeira parte, vamos fazer isto tudo seguido e depois na edição nós lá trataremos dessa divisão das partes. Mas hoje é um episódio que me fascina muito, que eu tenho bastante interesse, o João sabe que sim, que é sobre o estoicismo. O estoicismo, o porquê de influenciar bastante na nossa produtividade e também nas nossas vidas. Obviamente que o estoicismo, algumas coisas que vocês vão ouvir aqui são aquelas frases, normalmente são usadas como frases baratas, daqueles posts todos ridículos no Instagram. Não, e fotos do Facebook. E fotos do Facebook. Tipo, a vida é como em bicicleta, tens de continuar a pedalar para andar. É isso mesmo. Cenas deep. É aquela tristeza das redes sociais. Mas hoje vamos estar mesmo a falar de uma filosofia que tem mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. E, portanto, tem alguma credibilidade, ao contrário das redes sociais que existem há 10. E, portanto, acho que é uma boa forma de começarmos, que nós vamos aqui estar a falar, nós vamos ler algumas frases e depois comentar sobre elas, porque são frases características do estoicismo. São frases... Eu quero começar com o primeiro, vai ser muito inspirador. Então, força. Epicteto disse: felicidade e liberdade começam com a compreensão de um simples princípio. Algumas coisas estão no nosso controle, outras não estão. Dito isto, eu parecia tipo um poeta a citar Lusíadas. E o que é que tu achas sobre isso? Eu acho que nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo não está no nosso controle. Estás a perceber? Ou seja, esta frase só me lembra mesmo um caso daquele famoso acidente de avião, que depois foram tipo para as montanhas e depois houve sobreviventes no acidente de avião. E depois é que eles chegou a um ponto em que eles não tinham comida e eles tiveram de cometer atos de canibalismo para sobreviverem. Não sei se conhece esse caso. Acho que foi no Peru. Sim. E agora a minha questão é, eles estavam no controle das suas decisões, mas eles não tinham controle das suas opções. E como é que isso se relaciona com a liberdade e com a felicidade? Epicteto refere isso na mesma frase. Ou seja, como é que tu vais relacionar isso com a ideia... Eu gosto muito de levar isto aqui para a filosofia. Tipo, okay. Que ponto é que tudo é livre-arbítrio ou não é? Ok. Ok. O estoicismo não é muito... Tem algumas ligações com a filosofia do livre-arbítrio, mas esta frase ele procurou muito mais fazer uma distinção entre a dicotomia do controle, ou seja, o que está no nosso controle e o que não está. Há muita coisa que nós podemos pensar nos nossos dia-a-dias. Por exemplo, quando tu recebes uma nota má, quando há um professor que fala mal contigo, ou quando há um professor que ralha contigo, mas com razão, tu sabes que tem razão. A coisa mais simples do mundo. Nem toda a gente vai gostar de ti. Isto aqui é mesmo uma verdade mesmo dura. Nem toda a gente vai gostar de ti. Tipo, quer na escola, quer no trabalho, quer na vida. Sim. Podes ser muito boa pessoa, vai haver sempre alguém que não gosta de ti. Tipo, por algum motivo estúpido ou não, tipo, não vai gostar de ti. E tens de saber viver com isso. As emoções das outras pessoas não estão no meu controle. Isso é uma coisa que eu te limito logo. Quer seja as pessoas falarem mal comigo, quer seja as pessoas faltarem ao meu respeito, quer seja as pessoas me mentirem, etc. A partir do momento que o fazem, por exemplo, que falam mal comigo, eu não vou reagir porque eu não vou conseguir ter controle sobre a educação da outra pessoa e sobre a forma como a outra pessoa está. Okay. O que eu tenho de fazer o que está no meu controle nesse caso é a forma como, e é uma das frases que nós vamos estar a falar daqui a pouco, a forma como é que eu reajo. E no estoicismo é discutida, ou seja, o julgamento que tu fazes pelo acontecimento das coisas, que é a segunda frase que nós vamos estar aqui a falar. Mas antes de passar para a segunda frase... Pronto, nem tudo está no nosso controle. Nem tudo está no nosso controle. Ou seja, dá-me um exemplo perfeito. Acho que no dia-a-dia que nós vemos constantemente. Chuta. Trânsito. Tu estás parado no trânsito e tu pensas, que chatice. Fogo, o meu dia acabou de piorar. E tu podes pensar do género, acerca da felicidade, tu podes pensar do género, olha, eu estou parado no trânsito. Não há nada que eu possa fazer.
Não está no meu controlo Sim. o trânsito andar ou não. Isto também tem a ver com uma coisa que toda a gente se chateia, e com razão, que é, quando estás preso no trânsito, o tipo que está atrás de ti, tem de ser sempre o tipo que está atrás de ti, começa a buzinar. Yeah. Essa pessoa não percebe que as coisas não estão no controle dele. Ele não Só consegue quer sair do passar, carro. que começa a voar. Pois, ele acha que o que está no controle dele é a buzina. E vai, através da utilização da buzina, milagrosamente, afastar os carros todos e ele Yeah. próprio passar e ser o único que Pá, isto passa. aqui é um bocado um off-topic, mas não sei se viste. Pá, isto aqui apareceu no Instagram, no maior da minha aldeia. Sim. Tipo, ontem houve um grande acidente na A1. Houve um engarrafamento, pá, gigante, estás a ver? Sim. O que é que os tugas começaram a fazer? Um sacou de um trompete e começou a tocar no meio da estrada, tipo, acho que foi o hino nacional. O outro tipo abre as portas do monovolume, mete o volume no máximo e começam tudo a dançar música, pimba na estrada. Aqui tens Portugal no seu epítome. Ou seja, De não sabem que não conseguem controlar o seu destino e estão tipo ali a vivê-las no meio da estrada. Ok. Isso olha, é uma Eles boa. aceitaram só, estás a ver? Tipo, aceitaram aceitaram só. Também é outra base do estoicismo. Aceita que tem menos. Aceita que dói menos. E acho que acerca desta primeira eu acho que há uma coisa muito interessante acerca desta primeira coisa da dicotomia do controle, que é quando nós estabelecemos objetivos, e é uma coisa que nós já falamos no episódio passado, é uma coisa que eu gosto bastante de pensar diariamente. Quando nós estabelecemos objetivos para nós próprios, nós temos a tendência de, por exemplo, tu estás a escrever um livro e tu pões como objetivo a escrever um livro que é: eu quero, dentro de 365 dias, conseguir vender 100 mil exemplares. Agora eu pergunto o seguinte: que sentido é que faz tu estabeleceres um objetivo em que a sua meta não está no teu controle? Quer dizer, depende da tua qualidade como escritor. Mas há muita qualidade aí fora que não vende 100 mil exemplares. O que é que está no teu controle quando tu fazes o livro? Um livro, Temos de arranjar um bom agente. Também, mas tu deves escrever um livro com o objetivo de teres orgulho no teu livro. Porquê? Porque é aquilo que está no teu controle. Estou-me a fazer entender? Ok, mas Porque se tu és um bom escritor, também tens de objetivos de ver com a base disso. Como assim? Espera, não percebi. Tipo, se tu és um bom escritor e também tens de vender livros para viver, não podes deixar de soltar orgulhoso e pá, escrever um bom livro. Não, mas isso, ok, mas isso não tem nada a ver Isso com isso. Imagina, isto aqui não é tipo Camões que escreveu Lusíadas, epá, grande obra. Acho que ele nem queria saber se um dia aquilo seria vendido ou não e que todos estudaríamos aquilo. Tipo, ele só escreveu aquilo tipo: isto é grande epopeia a Portugal, bros, que livro! Ele não queria vender na altura, mas se calhar hoje em dia ele já estava assim: epá, vamos render aqui o peixe. Mas eu não discordo com isso, mas eu estou a falar de estabeleceres objetivos para ti próprio. Tu podes ter ideia, podes querer, ok, eu gostava que este podcast chegasse aos 100 mil subscritores, aos 100 mil ouvintes mensais. Sim. Agora, o que está no meu controle é fazer algo de qualidade em que as pessoas vão poder ter a chance de, ok, isto tem qualidade e portanto eu vou gostar de ouvir. Isso está no meu controle, estás a perceber? Não está no meu controle as pessoas aderirem mais ou menos que está, mas não está no meu controle as pessoas o número de visualizações, por exemplo. Ok, já estou... Tu podes querer, obviamente, toda a gente quer e toda a gente tem desejo, mas racionalmente tu tens controle só naquilo que fazes, não tens controle na mente das outras pessoas, assim dito de forma abstrata. True. E acho que era um grande input que eu gostava de dar, porque nós já falámos de objetivos num episódio passado e acho que eu acho que na altura até referi que íamos fazer um episódio sobre o estoicismo. Sim. E era uma coisa que eu também queria deixar frisado, porque eu estou a ler um livro do Jordan Peterson, porque já me aconselharam o livro dele, que é As Regras para a Vida, uma coisa assim. Eu não estou a gostar muito, sinceramente, e o próximo livro, eu digo que estou a dizer isto porque tem uma finalidade. Sim. O próximo livro que eu vou ler que é o Letters from a Stoic do Seneca, que é um dos livros básicos do estoicismo,
que é um livro lindo que eu comprei há cerca de um mês ou dois. É Lindo. muito, muito bonito. É bonito por fora. É lindo, lindo. É muito bonito. E é isto, basicamente. Outra frase do epiteto. Calma, deixa-me ter aqui um momento de artista. Tipo, eu nas aulas de português era sempre aquele gajo que lia. Porque a pessoa mandava, então eu não tinha sempre grande intuação porque ela pedia-me. Chuta. Então já estou aqui treinado. Não são os acontecimentos que incomodam as pessoas. É o julgamento / percepção que se faz deles. E pronto. O que é que tu achas sobre isto? Pá, acho que isto acontece muito no trabalho. Pá, tens muitas tarefas para fazer, ou estás a fazer trabalhos para uma pessoa tipo, e simplesmente não consegues fazer porque surge uma razão externa, pá, que surge menos ou nada e depois deixas outras pessoas queimadas e depois quem está por cima fica tipo, porra, este gajo não faz nada. Não faz nada. E depois tu explicares tipo, pá, olha, pá, vou com um exemplo mesmo extremo, pá, olha, fui à quimio. A pessoa fica logo, oh shit, devia ter estado calado. Ou, por exemplo, um familiar morreu. Sim, ou a minha avó morreu. O que queres que eu Aí, faça? Pois. O que queres que eu faça? Pá, Aí. queres que eu esteja no funeral com tudo ao galo? Queres? Isso não faço. Mas isso é uma coisa, por acaso, eu vejo isso bastante a acontecer. Por exemplo, outra vez o exemplo do trânsito. Yeah. Tu estás parado no trânsito e pensas, pá, grande chatice, que porcaria de dia, tu preso no trânsito e vou perder 1 hora. Mas assim que tu passas pelo acidente, tu vês alguém muito magoado. Epá, isto aqui agora faz lembrar mesmo. Pá, nós há um mês fomos jantar a Carcavelos, portanto eu e o Gonçalo, mas depois de jantar nós fomos por caminhos diferentes. Pá, eu estava a dar boleia a 2 amigos meus e pá, estava um trânsito ridículo, mas tipo, ridículo à noite, eram 11 da noite. E eu só estava assim, pá, porra, só queres chegar a casa? Tipo, tenho que atravessar a ponta ainda. Pá, quero ir para casa, estás a ver? Então, e depois passam 4 feixas, passam para 2, que é mais 1,5 que está ali tudo juntinho. E depois nada mais nada menos de um autocarro lá de um caminhão capotado e eu devia ter estado calado. Devia ter estado calado. Mas imagina, nós não estamos aqui a culpabilizar as pessoas que pensam assim, porque toda a gente pensa assim. Sim. Pronto, é natural. É a natureza. Mas é uma coisa que nós devemos pensar antes de irmos criticar por exemplo, criticarmos alguma coisa. Sim. E há um exemplo muito bom que há um vídeo, eu vou citar outra vez o youtuber Ali Abdal, que basicamente ele é que me introduziu ao estoicismo. Ele fez um vídeo há cerca de 1 ano ou 2 sobre o estoicismo com um professor de uma universidade de filosofia, de uma faculdade de filosofia, em que ele próprio fala sobre o estoicismo e estuda sobre o estoicismo. E ele dá mesmo um exemplo perfeito sobre isto, que é, imagina que estamos num bar, estamos os dois num bar, Ok. e depois de repente começamos a falar com o bartender e dizemos, olha, porque é que aqueles tipos ali estão a fazer muito barulho? E realmente os tipos no piso de cima estão a fazer muito barulho. Pá, é uma coisa chata, não é? Tu estás ali a tentar, ainda por cima é um bar assim muito, muito tranquilo, pá, e tu viras-te, pá, isto está-me a chatear, está-me a deixar furioso, e o bartender vira-se, olha, aquele tipo ali, que é o que está a fazer mais barulho, vai ser pai, por exemplo. E tu ficas de género, e tu aí pensas logo, o teu julgamento pelo acontecimento muda logo. Sim. Tu pensas logo, epá, olha, ainda bem, olha, fico feliz. Eu Com jeitinho tu pensas, há ainda... pouco tempo um exemplo mesmo real. Isto aqui é um youtuber muito conhecido que se chama Nico Milana. Conheces? Não. Pronto. Ele é afro-americano. E ele foi à suposta cidade mais racista do mundo, nos Estados Unidos, que é no Arizona, uma coisa assim. E ele foi para lá, epá, já estou à espera de ataques de ódio, crimes de ódio, estava à espera de tudo. E depois aquilo, basicamente, o que ele foi descobrir era que era uma minoria, pá, minúscula, daquela cidade, que fazia publicidade neonazi / racista no meio da cidade para promover o ódio, mas a cidade não era assim. Estás a ver? Ou seja, a suposta cidade mais racista do mundo não é racista. Tipo, é uma minoria que é muito, muito racista. Harrison. Pá, não lembro do nome. Mas ele fez um vlog, pá, tem milhões de visualizações. Eu vi aquilo há pouco tempo. Eu já sei, já estou a ver. E ele saiu dali tipo, what the hell? Isto é uma cidade super normal. O gajo até teve um guia turístico próprio. Sim. Eu já vi esse vídeo. E a mesma coisa também já aconteceu, já vi com vários vloggers de viagens que vão aos sítios mais estranhos do mundo, tipo
aos guetos no Peru e afins, eles simplesmente estão vestidos normalmente. Ok, não impede que haja lá crime, Sim. mas a vida que ele viu lá foi uma vida super normal e ele se calhar apanha um dia bom, mas por exemplo, também temos muito estigma sobre o Brasil, sobre as favelas, e há muitas favelas que são completamente normais. Pois. Mas isso parte muito Da percepção social. da percepção de as pessoas criam um conceito antes de sequer Sim. conhecerem o local. E acho que é uma boa forma de nós introduzirmos aqui um pequeno conceito e uma pequena lógica que é o próprio filósofo fala sobre isso, que é basicamente existe entre o estímulo e a resposta existe um espaço e é nesse espaço que tu fazes o julgamento, ou seja, tu antes de tomares algum tipo de resposta, ou seja, de ser a tua resposta após o teu estímulo, tu podes contar uma história diferente a ti próprio. Ok. É mais ou menos esta a ideia. Pá, estou a perceber, mas acho que estou a perceber. Estás a perceber? É um bocado complexo, mas estou a perceber. Yeah. Basicamente, a frase em inglês é Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. Basicamente é o quê? Pensa duas vezes antes de falar? Não, é que imagina, tu, por exemplo, tu estás no trânsito e estás no trânsito e estás parado. O teu estímulo logo, qual é que vai ser? É pá, que chatice. Irritação. E entre essa irritação e a tua resposta final, a tua resposta pode ser diferente. Porque nesse espaço tu podes pensar, olha, pá, pode estar ali alguém a passar mal, eu não vou sentir chateado por causa disto. Não ia tanto por aí dizer resposta. Vamos ver Netflix aqui no carro. Ou isso. Vamos relaxar. Ou isso. Sorrir e acenar, Wazowski. Sorrir e acenar. Mas sim, mas basicamente é esta a segunda frase que queríamos deixar aqui bem impresso. Terminamos aqui a primeira parte do episódio, da qual a segunda parte será publicada na próxima semana e esperamos por vocês lá. Obrigado e até à próxima.